Fala, meus queridos do oitavo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Vocês estavam com saudades, né? Estou de volta para nós darmos continuidade aos nossos estudos a respeito agora dos Estados Unidos, tudo bem? Roda a vinheta para a gente ir para a nossa aula. Meus queridos, não tem como nós falarmos a respeito dos Estados Unidos sem falar a respeito do seu poder. Afinal de contas, nós estamos analisando o país mais poderoso do mundo. Mais poderoso no que diz respeito à influência econômica, mais poderoso no que diz respeito à influência geopolítica, nos diversos campos culturais, sociais do nosso planeta. Afinal de contas, eu estou falando de um país que dita o rumo de todos os caminhos que a nossa sociedade percorre. Tudo bem? Então, o que é que acontece? Para começarmos, é necessário justamente entendermos como os Estados Unidos alcançou esse patamar que possui hoje. Relembrando agora aulas anteriores, como por exemplo com a chamada Teoria do Destino Manifesto, no qual os estadunidenses se declaravam como um povo escolhido por Deus para habitar todas as terras que compreenderiam aqui do Atlântico até o Pacífico, a gente percebe justamente este povo colocando seus interesses antes de qualquer outra coisa. Isso não vai ser diferente desse período para cá. Como a gente pode observar, por exemplo, aqui no início do século XIX, os Estados Unidos eles vão observar, vão considerar a América Latina, mais uma vez, relembrando que a América Latina, aquela parte do continente americano, colonizada majoritariamente por portugueses e espanhóis, ou seja, ali do México até o extremo sul aqui da América do Sul. Então a gente percebe o seguinte, os Estados Unidos vão observar nesse território latino-americano uma área de importância muito grande para os seus interesses políticos, econômicos, militares e estratégicos. Até que em 1823, a gente vai perceber a deliberação, entre aspas, da chamada doutrina Monroe, que é a chamada América para os Americanos. Como assim, professor? A partir desse período aqui, a gente vê, de certa maneira, os Estados Unidos querendo uma certa influência, querendo ter uma certa influência em relação aos países desse continente, que até aqui muitos eram colônias de países, de metrópoles europeias, como por exemplo a Espanha, que detinha grande parte dos territórios aqui na América Latina, como também de Portugal, ainda aí tentando aí, com o nosso país meio que tentando ainda se desvencilhar aí do governo português. Então o que é que acontece? A partir do momento que os Estados Unidos chegam com essa doutrina Monroe, América para os Americanos, eles querem justamente trazer para os países latino-americanos a ideia da necessidade de independência, que a América é para quem de fato é americano. Ou seja, a partir desse conjunto de ideias, os Estados Unidos propõem justamente uma independência desses países em relação às metrópoles europeias e propõem também uma liderança aos Estados Unidos, para que esse país meio que de certa forma capitaneie, lidere esse processo de crescimento da América sem a participação de europeus. E aqui em 1904, a gente vai ver a chamada política do Big Stick, que é o grande porrete, no qual essa política atribuía às Forças Armadas dos Estados Unidos o direito de invadir países da América Latina para garantir seus interesses. Como assim, professor? Meio que, de certa forma, eles se achavam no direito de invadir um determinado país da América Latina, caso aquilo meio que ameaçasse os interesses norte-americanos. Caso aquele país venha por meio de alguma política meio que incomodar os Estados Unidos da América. Contraditório, Mas, enfim, a gente percebe também, por exemplo, aqui na década de 1960, os Estados Unidos financiando a implantação de ditaduras militares ao longo aí da América Latina. Por exemplo, ditadura militar brasileira, ali em 1964. Vamos compreender o seguinte, aqui a gente está no período pós-Segunda Guerra Mundial, aqui nós estamos na chamada Guerra Fria. Aqui a gente tem os Estados Unidos, a potência capitalista, confrontando diretamente com a União Soviética, com seus ideais socialistas. E aí o que é que os Estados Unidos temem? Justamente as influências soviéticas chegarem aqui na América Latina.
E aqui, por exemplo, no caso do Brasil, né, durante o governo de João Goulart, algumas medidas desse presidente fez com que os Estados Unidos olhassem assim para o Brasil. Brasil tá de vacilo. Por quê? Justamente que eram medidas no qual os Estados Unidos viam alguma ameaça, né, de uma tentativa meio que consequente de um estabelecimento de um regime socialista, né, aquilo que tanto amedrontava os Estados Unidos. E aí, justamente com essa preocupação, o que é que os Estados Unidos vai fazer? Financiar ditaduras militares aqui na América Latina. Assim como financiou a brasileira, né, a ditadura militar brasileira, o golpe militar brasileiro, também também financiou o golpe militar chileno. E aí, dessa forma, o que é que acontece? Com esse apoio, eu passo a ter governos nesses países que vão andar meio que alinhados aos meus interesses. Ou seja, por meio justamente desse financiamento dessas ditaduras, os Estados Unidos ficavam um pouco mais tranquilos. Afinal de contas, esses países iriam andar ali nos caminhos determinados pelos próprios Estados Unidos. Tudo bem? Outro ponto muito importante de abordarmos, né, que levou a este crescimento, a essa consolidação dos Estados Unidos como uma potência hegemônica no nosso planeta, são justamente as duas grandes guerras mundiais, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Após estas, os Estados Unidos eles tinham a imagem, por exemplo, de um financiador da reconstrução desses países arrasados, por meio de empréstimos, por meio de cessão. Né? Os Estados Unidos viriam também a ceder, por exemplo, maquinários industriais, algumas outras coisas, para que esses países voltassem a crescer. Obviamente, os Estados Unidos tinham interesses financeiros, tinham interesses ideológicos por trás disso. Não era o simples fato, a simples vontade de querer ajudar. Tudo bem? A gente percebe também, por exemplo, um ponto muito importante, a chamada Conferência de Bretton Woods, né, em 1944, lá em Washington, no próprio país dos Estados Unidos, no qual este país vai se colocar, meio que de certa forma, como líder mundial, no que diz respeito à economia. Aqui a gente vai ver, por exemplo, os Estados Unidos, né, junto com seus aliados, definindo um novo sistema para controlar, para regular a economia e o comércio mundial. Agora, a moeda principal do nosso planeta, né, seria o dólar estadunidense. E outro ponto muito importante, aqui também foram criadas duas instituições com interesses justamente meio que de financiar, né, a reconstrução de países e também realizar a cessão de empréstimos, né? Afinal de contas, com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD no caso, e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o que é que vai acontecer? Esses fundos, no qual os Estados Unidos muitas vezes são os maiores investidores, quando essas instituições realizam empréstimos, realizam esses financiamentos, os investidores também ganham. Afinal de contas, se eles estão investindo, eles querem um retorno. Ou seja, a gente vai ver também esses dois mecanismos consolidando a influência dos Estados Unidos em outros países. E aqui, por fim, a gente vai ver, por exemplo, ali na década de 1990, ali precisamente no ano de 1991, o fim da Guerra Fria. Ou seja, aquele país, né, a União Soviética, que competia diretamente com os Estados Unidos, vem a falir, né, vem a quebrar, vem a se desintegrar. Ou seja, a União Soviética deixa de existir e os Estados Unidos se consolida de uma vez por todas como líder hegemônico mundial. E ser a potência hegemônica do planeta não necessariamente só vai trazer coisas boas. Muito pelo contrário. Embora os Estados Unidos tenham toda essa posição de poder, toda essa posição de principal potência do nosso planeta, os seus interesses muitas vezes confrontam com os interesses de outros países. E aqui a gente percebe o seguinte, em diversos momentos, os Estados Unidos acabam por agir, né, tomar decisões de maneira unilateral. Como assim, professor? De sua vontade própria, sem respeitar órgãos mundiais como a Organização das Nações Unidas. Afinal de contas, a ONU ela tem como principal propósito manter a paz mundial, estabelecer relações cordiais entre os diversos países do planeta. No entanto, quando colocam seus interesses à frente de tudo, os Estados Unidos muitas vezes tomou decisões que passaram por cima justamente também, né, da autonomia que cada um desses países possuem.
A gente vai perceber, por exemplo, um reflexo disso após os chamados atentados de 11 de setembro de 2001, que a gente vai já comentar melhor a respeito dele, no qual os Estados Unidos, justamente após estes atentados, eles vão iniciar uma série de políticas de combate ao terrorismo que vão ser meio que embasamento, que vão ser argumentos para que esses países montem um grande esquema de inteligência e espionagem internacional. Como assim, professor? Os Estados Unidos meio que espiona, né, outros países. Foi recentemente, não tão recentemente, mas ali ainda no período do governo da presidente Dilma Rousseff aqui no nosso país, as relações com os Estados Unidos acabaram meio que, de certa forma, ficando abaladas por um certo tempo, justamente após a descoberta de interferência norte-americana, de meio que espionagem norte-americana do governo brasileiro. Podemos acompanhar também a interferência desse país em ataques militares, como foi, por exemplo, aqui no Iraque e no Afeganistão, ali entre os anos de 2001 e 2003, e mais recentemente na Síria, né, a Guerra Civil Síria, no qual os Estados Unidos procurou ali um lado para apoiar, para financiar, para chegar, para acompanhar mais de perto, e aí, de certa forma, vai ficar ali mais próximo dessa realidade. E a gente vai ver também aqui em 2001, né, logo ali após os atentados de 11 de setembro, a lei patriótica, o estabelecimento da chamada Patriot Act, a lei patriótica, no qual os Estados Unidos meio que vai sacrificar as liberdades e direitos dos regimes democráticos, né, características de regimes democráticos, justamente para tomar medidas emergenciais em momentos extraordinários. Como assim, professor? De repente, por exemplo, acontece um atentado terrorista nos Estados Unidos. O país, ele meio que vai desrespeitar todas as leis para que ele chegue a um determinado fim, né? Para que ele descubra quem fez esse atentado terrorista, para que ele venha prender as pessoas que realizaram esse ataque. E justamente quais são essas medidas? Por exemplo, a circulação de pessoas, né? O direito de ir e vir das pessoas ele passa a ser restringido. Decretos de toque de recolher, onde a pessoa tem um determinado horário para voltar, para estar dentro de casa. Autorização de escutas telefônicas e interceptação de e-mails, espionagem de fato, né? Proibição de reuniões e manifestações, além de uma série de medidas que o país pode tomar justamente para poder atingir um determinado fim, atingir o seu principal interesse. No entanto, não necessariamente a única influência que os Estados Unidos exerce sobre outros países ela é militar. Os Estados Unidos eles vão exercer uma influência muito grande no que diz respeito a campos, né, da economia, da política e da cultura, isso em todo o planeta. Os Estados Unidos eles também vão deter o maior produto interno bruto do mundo, né? O que é o PIB, professor? É justamente a soma de todas as riquezas de um país. E esse PIB norte-americano ele vai estar aí na casa dos 20 trilhões de dólares, contabilizados aqui no ano de 2018. Detalhe muito importante, esse número é pelo menos 10 vezes maior do que o PIB brasileiro, né, que gira aí em torno de 2 trilhões de dólares, como a gente pode observar. E essa influência norte-americana ela vai estar presente aí em diversos organismos no qual o país faz parte, né, como o FMI, o Fundo Monetário Internacional, como falamos anteriormente, no qual o país ele é o maior financiador, na Organização das Nações Unidas, no Banco Mundial e na OMC, né, a Organização Mundial do Comércio. Nestes organismos, a palavra dos Estados Unidos ela é bem decisiva. A influência norte-americana ela é bem decisiva. E muitas vezes isso é justamente motivo de críticas por parte de países que também fazem parte dessas associações, mas que questionam o fato, por exemplo, de juros altos cobrados pelos próprios Estados Unidos, ou muitas vezes decisões que os Estados Unidos ainda acabam sendo também o maior beneficiado. No entanto, outra forma dos Estados Unidos também estar presente na economia mundial são com suas empresas transnacionais. O que são empresas transnacionais? São empresas de um determinado país, né, originárias de um determinado país, que, no entanto, se expandem tanto ao ponto de estabelecer sedes, subsedes em outros países do planeta. E falando de empresa americana, é falar muitas vezes de empresas transnacionais, né? Como, por exemplo, a Apple, como, por exemplo, o Google, a Microsoft, né? Entre várias outras, Johnson & Johnson e algumas outras. São empresas transnacionais, ou seja, são empresas norte-americanas que estabelecem, por exemplo, atividades em outros países. Dessa forma,
na medida que essas empresas seguem atuando em outros países, expandem o mercado consumidor, expandem a influência econômica, expandem justamente esse poder norte-americano nesses locais onde essas empresas vão se estabelecer. Outro ponto muito importante para ser analisado nos Estados Unidos é justamente a sua área militar, a sua força bruta, como comentamos anteriormente. Afinal de contas, por ser muito forte nesse quesito, esse país comandou diversas intervenções armadas em conflitos locais e globais, como por exemplo, na Guerra do Golfo em 91, na Guerra do Kosovo em 1999, na Guerra do Afeganistão, na Guerra do Iraque e em diversas outras intervenções, como a gente pode observar aqui, né, no nosso livro. Detalhe importantíssimo, este país ele investe isso aqui, ó, cerca de 700 bilhões de dólares, né, anualmente, por ano, em armamentos, defesa antiterrorismo, administração e pessoal, e também nos setores, por exemplo, de tecnologias que vão justamente tornar as Forças Armadas estadunidenses as mais poderosas e mais bem equipadas do planeta, né? Com diversas bases militares no país e também ao redor de todo o planeta Terra. Afinal de contas, meio que justamente para controlar possíveis ameaças à soberania norte-americana, este país vai estabelecendo uma série de bases, né, nos mais diversos locais do nosso planeta, justamente para que eles façam meio que um controle de tudo, tudo bem? Como a gente pode observar aqui no nosso mapinha. Aqui, ó, esses barquinhos aqui vão ser as frotas da Marinha dos Estados Unidos, né, presentes aqui nessas regiões aqui de oceano, como a gente pode observar aqui no Pacífico, no Atlântico, aqui no Oceano Índico, e aqui as principais bases militares dos Estados Unidos. Ou seja, percebam justamente um grande meio que esquema de vigilância internacional norte-americano. Meus queridos, falando agora a respeito dos Estados Unidos e suas relações internacionais, né, as suas relações com outros países, a gente percebe o seguinte: apesar das inúmeras relações econômicas, políticas e comerciais que os Estados Unidos estabelecem com outros países, a gente vai ver também uma série de outras relações conflituosas, como a gente já havia comentado anteriormente, que os Estados Unidos também estabeleceu com alguns outros países, né? Afinal de contas, muitas vezes para poder justificar a preservação dos seus ideais, né, como a liberdade de expressão, direito de ir e vir, entre vários outros ideais democráticos, os Estados Unidos utilizou justamente de tudo isso meio que para justificar medidas que eles viriam a tomar, né, a partir do momento que intervêm em outros países. Imaginem o seguinte: eu tenho os Estados Unidos defendendo seus princípios e para defesa desses princípios, eles acabam justamente invadindo outros países. Ou seja, eles colocam em xeque a soberania, a autoridade desses países diante do seu território. E aí, a partir disso, a gente vai ver justamente os norte-americanos com alguns meio que de fato inimigos. Tudo bem? Vamos analisar alguns deles. Por exemplo, durante o período da Guerra Fria, como também vimos anteriormente, né, o maior rival dos Estados Unidos, digamos assim, era justamente a União Soviética. A União Soviética era vista como uma ameaça à hegemonia norte-americana, aos princípios democráticos norte-americanos, justamente pela forma de governo socialista, onde o Estado ele passa a administrar tudo, onde a gente vai ver uma série de medidas totalmente diferentes dos interesses norte-americanos. E aí a União Soviética parelhou ali com os Estados Unidos por volta ali da década de 60, 70, ali por volta dos anos 80 a União Soviética já começa a entrar em crise e ali em 91 tem a dissolução desse país, né, dessa grande nação. E aí a gente percebe o seguinte: a partir do momento que eu tenho a União Soviética como uma ameaça à hegemonia, ao poder que os Estados Unidos possuem, de certa forma eles vão rivalizar por muito tempo, até que com a dissolução desse país, né, com a dissolução dessa nação, os Estados Unidos vai justamente tentar negociar com aquelas repúblicas que antes faziam parte dessa União Soviética. E aí, com o passar dos anos, outros países também vão meio que se declarando inimigos dos Estados Unidos, né? Como, por exemplo, alguns países aqui da região do Oriente Médio. E os motivos são diversos. A gente pode, por exemplo, elencar as questões religiosas, né? O tratamento que os Estados Unidos têm com alguns países da região do Oriente Médio que possuem uma predominância da religião muçulmana.
o apoio dos Estados Unidos à criação do Estado de Israel, que de certa forma também confronta muito com os países ali, com os países de etnia árabe, né, com os países de religião muçulmana, vai contra, de certa forma, os interesses desses países e também o interesse por petróleo, pelas jazidas de petróleo que existem nessa região, que fazem com que, de certa forma, os Estados Unidos tomem algumas atitudes questionáveis. Isso tudo, né, colocando nesse caldeirão de diferenças, vai, de certa forma, aguçando cada vez mais instintos de rivalidade, instintos de inimizade dos Estados Unidos com alguns países dessa região. E aqui, por exemplo, podemos acompanhar alguns fatores históricos que contribuíram justamente com essas desavenças dos Estados Unidos com alguns países do mundo árabe. Como, por exemplo, em 90, né, os Estados Unidos acabou, de certa forma, se tornando um dos maiores inimigos do Iraque de Saddam Hussein, né, que justamente por uma tomada de decisão dos Estados Unidos em se opor ao Iraque de Saddam Hussein durante a Guerra do Golfo. A gente vai ver também um episódio da Guerra do Iraque em 2003, que vamos já estudar de maneira mais cautelosa, mas foi justamente em decorrência dessa Guerra do Iraque, né, dessa invasão dos Estados Unidos ao território iraquiano, no qual Saddam Hussein ele foi capturado, julgado e condenado à morte, ali por volta do ano de 2006, por crimes de guerra. E aí, esse território, depois dessa deposição e morte de Saddam Hussein, ficou sob controle norte-americano até o ano de 2011. Mas a gente vai acompanhar já mais alguns detalhes. No entanto, de 2001 até os dias atuais, os Estados Unidos já teve o seu governo liderado por 3 presidentes distintos, né? E cada um, à sua maneira, acabou por liderar de maneiras diferentes, de tomar decisões um pouco mais diferentes uns dos outros, ao longo aí de todo esse processo histórico de 2001 para cá. São os presidentes George Bush, que ficou de 2001 até o ano de 2009, Barack Obama de 2009 a 2017 e Donald Trump, eleito em 2017, que já está justamente tentando uma reeleição neste ano de 2020. E eles trataram justamente essa política externa dos Estados Unidos, cada um de acordo com meio que uma forma de agir diferente. E a gente vai acompanhar cada um destes agora. Imaginem comigo o seguinte: se numa manhã qualquer, aí de um dia de folga da escola, né, um feriado, alguma coisa, você liga a sua televisão no período da manhã para assistir desenho animado, porém a programação ela é interrompida, te dando a informação de que aconteceu o sequestro de 4 aviões de civis, de passageiros comuns, né, que foram utilizados justamente como armas para atingir 4 alvos diferentes. Quão assustador isso seria para vocês? Pois é, isso de fato aconteceu. Eu estou falando justamente da manhã do dia 11 de setembro de 2001, quando terroristas do grupo terrorista da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões de passageiros nos Estados Unidos e lançaram contra alvos estratégicos do país. 2 aviões atingiram respectivamente as 2 torres do World Trade Center, né, as chamadas Torres Gêmeas, em Nova York, símbolo de poder econômico dos Estados Unidos, e atingiram um Pentágono em Washington, símbolo de poder militar, e o outro caiu também em uma área de campo aberto. Estou falando, gente, de um ataque terrorista que aconteceu com proporções aí que levaram a aproximadamente 3.000 mortes. Pois é, esses atentados de 11 de setembro foram um divisor de águas na política norte-americana, principalmente no que diz respeito a isso aqui, ó, o governo de George W. Bush, que era o presidente desse período. Esse tal divisor de águas que eu tanto comento com vocês é justamente a mudança da postura política do presidente George W. Bush após os atentados de 11 de setembro. Meio que justamente se baseando nesse ataque
né, à soberania norte-americana, esse ataque terrorista nos territórios dos Estados Unidos, George W. Bush vai começar a chamada Guerra ao Terror, né, que é basicamente uma invasão desses países do Oriente Médio, principalmente tendo como motivo principal a caçada ao terrorista Osama Bin Laden, né, líder do grupo Al-Qaeda, grupo terrorista Al-Qaeda, que reivindicou a autoria desses atentados. E aí, justamente com esse slogan de guerra ao terror, a gente vai ver justamente isso ser o motivo dos Estados Unidos a realizar a invasão do Iraque e a invasão também ao território do Afeganistão, nessa caçada ao Osama Bin Laden. A invasão ao Afeganistão começa ali por volta de 2001, né? Meio que imediatamente como retaliação a esses ataques, numa caçada ao Osama Bin Laden. E no ano de 2003, a gente vai ver justamente a chamada Guerra do Iraque, né? A invasão ao Iraque dos Estados Unidos, justamente como uma retaliação ao antigo ditador Saddam Hussein, como eu já havia falado anteriormente com vocês. Né? Os Estados Unidos alegavam que em território iraquiano haviam armas de destruição em massa e que esse país teria que combater o eixo do mal. Quem era esse eixo do mal que os Estados Unidos tanto falavam já nesse período? Justamente países dessa região aí do Oriente Médio, né, com a maioria muçulmana, como a gente comentou anteriormente, e vão ser justamente nos campos culturais no qual os Estados Unidos vão propagar essa ideia de que o inimigo agora ele leu o Alcorão, que a mulher usa burca e que todo muçulmano é terrorista, né? De certa forma vai haver uma generalização dessas ideias para poder justificar a perseguição, para justificar também a invasão a esses países da região do Oriente Médio. E a gente vai perceber o seguinte: com essas invasões ao Oriente Médio, os Estados Unidos vai fazer justamente uma justificativa para que tudo isso ocorra, para que os Estados Unidos intervenham nesses países. No entanto, a gente vai ver também alguns problemas causados com isso. Afinal de contas, com a instabilidade política deixada pós-intervenção norte-americana, a gente vai ver aí esses países numa série de conflitos internos, né? Numa série de guerras civis, no qual esses países vão passar a conviver, inclusive até os dias atuais. E essa bandeira de guerra ao terror, levantada pelo então presidente George W. Bush, meio que numa tentativa de justificar os atos que os Estados Unidos tomariam no Iraque, acabou também despertando contestações sociais da sociedade norte-americana, que não entendia, né, algumas medidas que o país tomava em território iraquiano, como desrespeito aos direitos humanos, né, entre uma série de outras medidas contestáveis que esse país acabava deliberando no território iraquiano. Outro ponto muito importante é que as armas de destruição em massa, no qual George W. Bush afirmou existir no Iraque, até hoje não foram encontradas. Outro ponto de contestação da sociedade norte-americana. Sem contar, por exemplo, os gastos, né? O quanto foi oneroso estar no território iraquiano durante esse período para o governo norte-americano e também as consequências meio que psicológicas, né, ocasionadas nos soldados. Um filme que retrata muito bem essa temática é justamente o filme do chamado Sniper Americano, que vai contar a vida do atirador de elite Chris Kyle no território iraquiano e todo o dano que a vivência que ele teve nesse território trouxe para a sua vida. O presidente George Bush certamente fica marcado justamente pela sua política de guerra ao terror, como vimos anteriormente. No entanto, o seu sucessor Barack Obama, quando assume no ano de 2009, ele vai meio que de certa forma tomar algumas medidas meio que mais diplomáticas que o próprio W. Bush. Por exemplo, Barack Obama vai justamente procurar a aproximação, vai procurar o diálogo dos Estados Unidos com alguns rivais históricos, como por exemplo com Cuba e também com o Irã. No entanto, o Barack Obama não vai abrir mão dessa firmeza do poder militar norte-americano. Afinal de contas, é justamente em 2011, no decorrer do seu mandato, que vai ter a captura e morte do Osama Bin Laden, né, líder da Al-Qaeda, que meio que capitaneou os atentados de 11 de setembro. E mesmo mantendo essa postura mediadora, né, essa pessoa que busca o diálogo para estabelecer ou para recuperar relações, ainda assim o presidente Barack Obama manteve-se alinhado aos interesses intervencionistas dos Estados Unidos. Sob a sua liderança, os Estados Unidos reenviam tropas ao Iraque em 2014,
mantém a ocupação no Afeganistão e vai atuar de maneira mais rígida tanto nos territórios sírios e iraquianos para combater o Estado Islâmico, um grupo terrorista que vai surgir nessa região aqui com a ideia de estabelecer um califado, né? Por que ele vai para essa região? Por que ele surge nessa região? Porque esses dois países passavam por períodos de instabilidades ocasionados por essa intervenção norte-americana nos seus territórios. Consequentemente, meio que querendo liderar aquilo que está destruído, surge o Estado Islâmico. No entanto, a célula, né, a maior parte foi justamente dizimada já há alguns anos atrás. No entanto, alguns grupos ainda que se autodeclaram do Estado Islâmico, né, que se reivindicam ser do Estado Islâmico, continuem em atuação nessas áreas. A gente pode perceber, por exemplo, alguns pontos que eu falei anteriormente para vocês, de diálogos, né, do Barack Obama, como pontos favoráveis, né, nas negociações internacionais. Como, por exemplo, em 2014, ele vai retomar as relações diplomáticas com Cuba. Afinal de contas, até aqui os Estados Unidos meio que ainda estava totalmente afastado de Cuba desde o período que esse país se alinhou aos interesses soviéticos. A gente vai ter aqui em 2015 a assinatura de um acordo com o Irã para que esse país parasse de produzir em larga escala energia nuclear para fins militares. E a gente vai ver também a assinatura do chamado a Parceria Transpacífico, um acordo de livre comércio entre diversos países, né, que vão estar ali na região do Oceano Pacífico, justamente com o intuito de fazer com que os Estados Unidos se estabeleçam nessa região da Ásia, principalmente, para fazer frente à China. Tudo bem? Falando agora do sucessor de Barack Obama, o presidente Donald Trump, ele vai assumir o governo norte-americano ali no ano de 2017, com slogans e frases de efeito que vão colocar os Estados Unidos como primeiro lugar, né? Que vão colocar os interesses norte-americanos mais uma vez acima de tudo. E um ponto polêmico das atitudes deste presidente é justamente uma série de acordos que são desfeitos, né? Acordos realizados, costurados ali por presidentes anteriores, como o próprio Barack Obama, passam a ser desfeitos pelo presidente Donald Trump, alegando justamente colocar o interesse norte-americano em primeiro lugar. E isso vai ser uma postura bem conflituosa com interesses, de outros países, como a gente vai observar aqui. No primeiro ponto, né, observando a esfera econômica, o presidente ele vai retirar os Estados Unidos da parceria Transpacífico. Esse acordo, como a gente viu anteriormente, firmado por Barack Obama, tinha o objetivo de expandir a área de influência dos Estados Unidos na região do Pacífico e da Ásia, justamente para fazer frente, né, à potência que a China está se tornando. Outro ponto muito importante, para enfraquecer os chineses, o presidente Donald Trump vai justamente elevar as taxas de importação de produtos chineses. Ou seja, quem for norte-americano e quiser comprar um produto chinês, vai pagar mais caro. E isso vai justamente complicar as relações dos Estados Unidos com a própria China. Outro ponto também polêmico é justamente a revisão de termos do NAFTA, né? O acordo entre os Estados Unidos, Canadá e México, que cria aquela área de livre comércio, no qual este presidente vai alegar que os Estados Unidos está sendo meio que desfavorecido com isso. Imagine o seguinte, o cara ele é presidente da maior potência, né, do planeta, da maior potência econômica do planeta. E ele meio que hoje tenta colocar os Estados Unidos num lugar que ele imagina que os Estados Unidos têm que estar, né? Que os outros países do planeta que têm que se ajoelhar diante dos Estados Unidos para estabelecer acordos. Afinal de contas, na ideia dele, os Estados Unidos têm que se colocar como primeiro antes de qualquer outro interesse. Outro ponto bem importante também é que a partir do momento que ele assume o poder, ele também vai retirar os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, também costurado pelo presidente Barack Obama, no entanto desfeito pelo presidente Donald Trump, que ele vai justamente com essa atitude reacender as tensões entre os Estados Unidos e o Irã. E ele também vai tentar, né, um ponto favorável das suas medidas. Ele também vai tentar se aproximar da Coreia do Norte. É um país também que os Estados Unidos possuem relações abaladas. No entanto, a gente vai perceber que isso aí também está meio que acontecendo, né? Esse acordo ele tenta ser costurado, ainda há desavenças, são cenas para próximos capítulos.
Outros pontos também bem polêmicos das atitudes do presidente é justamente o reconhecimento de Jerusalém, uma cidade considerada santa, né, considerada sagrada por judeus, católicos e muçulmanos, como a capital de Israel. E a partir do momento que ele faz esse reconhecimento, ele vai despertar também, né, vai desgastar também as relações com os estados dos Estados Unidos, com os países, né, com os povos muçulmanos. Meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula de hoje. Façam os exercícios propostos na nossa plataforma online. Fiquem com Deus e um grande abraço. Se cuidem. Tchau, tchau.